Metabolismo de purinas e pirimidinas, a síntese das pirimidinas. As pirimidinas, como já vimos, são derivados do anel da pirimidina, que tem esta estrutura, um anel hexagonal com 2 átomos de azoto ou nitrogênio. Vamos ver que no caso das pirimidinas, a maior parte do anel, estes 3 carbonos e este azoto, são derivados do aspartato, sendo que o outro carbono é derivado do CO2 e o azoto vem a partir do azotoamida da glutamina. É por isso é que podemos muitas vezes considerar quer as purinas, quer as pirimidinas como derivados de aminoácidos. A primeira reação da síntese das pirimidinas é muito semelhante à primeira reação do ciclo da ureia. Mas em vez de usar o azoto inorgânico, vai usar como fonte de azoto a glutamina e vai-se libertar o glutamato, fazendo a reação entre a glutamina e o hidrogênio ao fosfato, desculpem, o hidrogênio ao carbonato ou bicarbonato, e na mesma com gasto de 2 ATPs, libertando-se 2 ADPs, o PI, e formando-se o fosfato de carbamoilo, ou carbamilo. Como disse, esta enzima tem uma forma de atuação muito semelhante à sintétase do fosfato de carbamoilo mitocondrial, esta é citoplasmática, que está envolvida na síntese da ureia. Aqui as diferenças será a utilização de glutamina e não do íon amónio e o facto de não ser ativada pelo N-acetilglutamato, como ocorre no ciclo da ureia. Portanto, o mecanismo de reação é também semelhante. Há a primeira reação do bicarbonato com o ATP, formando-se o fosfocarbonato ou carboxifosfato, que no caso do ciclo da ureia reagia com o íon amónio. Aqui vai ocorrer primeiro a desaminação da glutamina, a passagem da glutamina a glutamato, portanto uma reação semelhante à glutaminase, e depois, agora sim, este íon amónio reage com o fosfocarbonato, originando o carbamato e libertando-se o fosfato do primeiro ATP, e agora, através do segunda a molécula da ATP, forma-se o fosfato de carbamoilo ou fosfato de carbamilo. E, portanto, aqui a necessidade dos 2 ATPs. Este fosfato, isto também permite perceber porque é que quando há acumulação de fosfato de carbamoilo mitocondrial, como acontece em algumas patologias do ciclo da ureia, ele pode sair e ser utilizado nesta via. O passo seguinte corresponde à reação entre este fosfato de carbamoilo e o aspartato, em que há a saída de fosfato e a ligação do carbono ao azoto do aspartato. Se recordam, eu chamei a atenção que o aspartato contribuía com 3 carbonos e 1 azoto. E nesta reação, a chamada transcarbamoilase do aspartato, portanto, não, em vez de ser a transcarbamoilase da ornitina, aqui é a transcarbamoilase do aspartato, porque o carbamoilo é transferido para o aspartato, vai levar à formação do ácido carbamoilo aspartico, CAA, que no fundo, se repararem, já temos aqui praticamente o anel pirimídico. 3 carbonos e 1 azoto que vêm do aspartato, um carbono que veio aqui do bicarbonato ou CO2 e o azoto proveniente da glutamina. Posteriormente, vai ocorrer o fecho do anel através de uma dihidroorotase, porque há aqui a saída de água, e vai-se formar o ácido dihidrourótico, porque está aqui ainda uma ligação simples, depois vai ser transformado em ligação dupla. E este
Este conjunto, estas três enzimas, a sintétase do fosfato de carbamoílo, a transcarbamoílase e esta de hidrolutase, muitas vezes fazem parte de um mesmo complexo multifuncional que leva diretamente à conversão, à formação deste ácido dihidrourótico. Como referi, este ácido dihidrourótico vai sofrer uma oxidação dependente do FAD, ou melhor, aqui do FMN, da flavina, e que é uma enzima que está presente na face externa da membrana interna da mitocôndria e que vai entregar os eletrões à ubiquinona, transformando-a em ubiquinol e convertendo o ácido dihidrourótico no ácido urótico. Isto explica porque é que quando há deficiências no ciclo da ureia que envolvem o aumento do fosfato de carbamoílo, temos possibilidade de um aumento do ácido urótico ou urutato, que muitas vezes depois vai aparecer na urina, dando a tal acidúria urótica. Este ácido urótico vai agora reagir com o pirofosfato e fosfato de ribose, o nosso PRPP, através de uma fosforribosiltransferase, ou transferase de fosfato de ribose, que leva à saída do pirofosfato e forma-se o monofosfato de urutidina, que não é ainda um ácido nucleico porque está ligado a um ácido e não a uma base. Apesar que, às vezes, alguns autores consideram o monofosfato de urutidina como sendo o primeiro nucleotídeo pirimidínico que é formado. De seguida, e agora sim, vai haver a perda deste CO2 por uma descarboxilase, a chamada descarboxilase do monofosfato de orotidina, ou se quisermos orotidilato, e forma-se o monofosfato de uridina, agora sim, a primeira base, o UMP. Assim como estas três primeiras atividades estão normalmente a formar um complexo, esta, como já referi, está normalmente na face externa da membrana interna da mitocôndria. Esta fosforribosiltransferase e descarboxilase também estão muitas vezes a formar um complexo, as duas enzimas. Este monofosfato de uridina vai ser habitualmente primeiro fosforilado, e é fosforilado a UDP, por a lacinase do uridilato, e que vai permitir esta fosforilação, passando de UMP a UDP. E agora será este UDP que pode seguir dois destinos diferentes em função da base que é necessária. Reparem, neste caso, enquanto na síntese das purinas tínhamos a formação de um composto intermediário, que era o IMP, e depois ele dava o AMP ou GMP, aqui temos já a formação de UMP, que depois passa a UDP. E este UDP, como referi, pode ser novamente fosforilado pela sínase dos difosfatos de nucleosídeos ou nucleosídeos difosfatados, que é também uma enzima envolvida muitas vezes na recuperação dos ácidos dos nucleotídeos, e vai originar UTP, trifosfato de uridina, que agora sim vai dar origem à citosina por adição ou substituição deste oxigênio por uma amina, sendo que o dador da amina vai ser a glutamina. Eu costumo, para ajudar, dizer que no caso das purinas, para formar o A, purina,
a adenosina, usamos o aspartato. Para formar o G, a guanosina, usamos a glutamina. Uma vez que a glutamina emparelha com a citosina, então para formar a citosina também precisamos da glutamina e temos então a sintétase da glutamina que vai adicionar este azoto, é uma transamidase, mais uma vez, vai adicionar este azoto da glutamina, liberta-se o glutamato e forma-se o trifosfato de citidina, permitindo assim a síntese do segundo nucleotídeo pirimidínico. Como referi, este UDP, além de ser importante ser utilizado para a síntese do CTP, citidina trifosfato ou trifosfato de citidina, também vai ser importante para a síntese da timidina, do fosfato de timidina. Para isso, o difosfato de uridina vai sofrer uma redução deste hidroxilo no carbono 2 da ribose, através da redutase de ribonucleotídeos, formando-se o difosfato de desoxiuridina, perdendo aqui o oxigênio. Esta enzima requer uma proteína, a tiorredoxina. Vai haver aqui a saída de oxigênio na forma de água e a tiorredoxina, que estava numa forma reduzida, passa a estar perto de 2 hidrogénios e fica na forma oxidada. Assim, esta redutase de ribonucleotídeos vai necessitar de outra enzima que permita a regeneração da tiorredoxina, a redutase da tiorredoxina, que é uma selenoproteína, também contém selênio na forma de selenocisteína, além de ter também FAD, e que, com o gasto de NADPH, formando NADP, regenera a tiorredoxina, voltando a estar na forma reduzida. Isto também ajuda a explicar porque é que numa fase de maior síntese de timina e de replicação celular é tão importante a síntese de NADPH e, portanto, a via das pentoses. Posteriormente, a desoxiuridina vai perder um fosfato, estamos aqui a ver, a perder um fosfato por uma fosfatase, ou muitas vezes a enzima é a apirase no nosso organismo, mas é uma fosfatase, e esta perda do grupo fosfato transforma a desoxiuridina, o difosfato de desoxiuridina em monofosfato de desoxiuridina. Esta perda de fosfato deve-se à questão de que a próxima enzima que vai adicionar o metilo só atua em monofosfatos, enquanto que a redutase implicava a presença de di ou trifosfatos. O difosfato de monouridina finalmente vai receber o grupo metilo, aqui neste carbono, através de uma enzima, uma metilase, uma metiltransferase, que se chama a síntese do timidilato, porque permite a síntese do TMP, monofosfato de timidina, ou, como já referi, também pode ser chamado o timidilato, uma vez que é um ácido. Neste caso, o dador de carbono é um derivado do ácido fólico, o 5,10-metileno tetrahidrofolato, que depois de ceder o metilo fica na forma oxidada de dihidrofolato. É a única reação do metabolismo do ácido fólico em que o tetrahidrofolato, depois de entregar o carbono, fica na forma oxidada. Isto vai depois implicar a ação de uma redutase, a redutase do dihidrofolato, para regenerar o tetrahidrofolato. Resumindo, a síntese das pirimidinas começa com a sintétase do fosfato de carbamoilo, que
promove a reação entre a glutamina e o bicarbonato, libertando-se o glutamato. A glutamina serve como dador de íon amónio. Forma-se o fosfato de carbamoílo por uma reação semelhante à primeira reação do ciclo da ureia. Este fosfato de carbamoílo, por uma transcarbamoílase, semelhante também ao que acontece ao ciclo da ureia, estes dois primeiros passos são muito parecidos, apenas que esta síntese ou sintétase é citosólica e usa como dador de amónio a glutamina, e depois o fosfato de carbamoílo, ou se quisermos o carbamoílo, é transferido para o aspartato. De seguida, vai haver o fecho do anel, uma oxidação, oxidação, sim, forma-se o ácido urótico, que vai receber o fosfato de ribose por uma fosforibosiltransferase, formando-se o monofosfato de urotidina, que é descarboxilado, originando primeiro nucleotídeo, realmente o primeiro nucleotídeo, que é o monofosfato de uridina, ou UMP, que depois será fosforilado a UDP. O UDP, após fosforilação, vai receber um azoto da glutamina, por uma transamidação, se quiserem, formando-se o CTP. O vai dar o C, em que usamos o G para formar o CTP. Em alternativa, o UDP é primeiro reduzido, a ribose, passa a desoxirribose, e depois de perder um fosfato, vai receber um metilo por um derivado do ácido fólico, formando-se assim o TMP. Quanto à regulação desta via, é uma regulação algo semelhante ao que acontecia na síntese das purinas. Os produtos CTP e UTP inibem a primeira enzima, a sintétase do fosfato de carbamoílo, podendo também atuar sobre a transcarbamoílase e desta forma inibirem esta via metabólica. O PRPP, para além de ativar a amidotransferase, a segunda enzima do ciclo das purinas, também ativa esta sintétase do fosfato de carbamoílo. Por fim, e já tínhamos visto que a sintétase do PRPP era inibida pelos nucleotídeos de purina, também será inibida pelos nucleotídeos de pirimidina. Espero ter ajudado a compreender a síntese das pirimidinas e a sua regulação. Obrigado pela vossa atenção.